Morte e ressurreição de Cristo são os principais pilares da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé e a nossa pregação. Domingo passado, celebramos, entre aspas, mas o que é chamado de Domingo de Ramos. O domingo que Jesus entrou na cidade de Jerusalém e foi celebrado, foi exaltado, recebido como rei. Está certo que eles aguardavam que Jesus chegasse em um cavalo branco, um lindo cavalo branco, porque o rei deveria estar montado em um cavalo branco, mas ele entrou na cidade montado num jumentinho. Aquela multidão que celebrou a sua chegada, cantando Hosana, Hosana nas alturas, glória a Deus na altura, bendito o que vem em nome do Senhor. Lançaram ramos de árvores, lançaram os aventais, e Jesus entrou pela cidade, sendo celebrado como o grande rei. Mas depois de alguns dias, aquela mesma multidão que estava celebrando, estaria pedindo a sua crucificação. Chegamos na quinta-feira. Jesus diz para os discípulos: vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, um jarro de água. Seguem este homem, ele vai indicar o lugar onde nós vamos celebrar esta Páscoa. Páscoa é o pessar, literalmente passar por cima. Indicado o local da celebração da Páscoa, Jesus está ali com os seus discípulos para aquela celebração da Páscoa. E encontramos então 5 verdades que aparecem nessa celebração. A primeira é que Jesus diz: esta celebração não acontecerá mais aqui. Ele disse: eu tenho desejo de comer esta Páscoa convosco, porque esta será a última vez, até que um dia possamos participar todos na eternidade. O chamado as bodas do Cordeiro, o banquete do Cordeiro. Então esta era a última Páscoa, e foi de fato a última Páscoa. Nesta celebração de Páscoa, Jesus pega uma toalha e uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, dando uma grande lição de humildade. Aquele que deseja ser grande no reino de Deus deve colocar uma toalha nos ombros e uma bacia com água e lavar os pés. O maior é aquele que serve, e Jesus dá este exemplo. Terceiro, ele institui a chamada Eucaristia ou ceia do Senhor, quando pega 2 elementos, o pão e o vinho, e diz: esta é a nova aliança no meu sangue. Partiu o pão, tomou do vinho, e celebraram juntos aquela ceia, e ele estabelece ali, nesta última Páscoa, aquilo que nós celebramos todo mês, celebraremos no próximo domingo em 3 cultos diferentes, esta celebração da ceia, que é instituída por Jesus nesta última Páscoa. Jesus estabelece
o sacerdócio apostólico e universal, dizendo aos discípulos: fazei isto em memória de mim. É também uma ordem aos discípulos para celebrarem a ceia até que o Senhor venha. E o apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, e depois pegou do cálice e beberam juntos. Estabeleceu a ceia do Senhor, e com isso o ministério apostólico universal, não só para os apóstolos, mas para toda a igreja. Nós estamos em todo o tempo celebrando esta ceia do Senhor. E por fim, Jesus prevê a traição. Ele diz: um dos que estão comigo na mesa é o traidor. Judas Iscariotes estava lá naquela última celebração. Terminada esta celebração de Páscoa, Jesus se dirige ao Monte das Oliveiras e ele começa a entrar em grande sofrimento, em grande agonia. O seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. Para melhor explicação, para melhor informação, assistam no YouTube o último culto de quarta-feira, quando o doutor Nathan Vale trouxe-nos a visão de um médico a respeito do sofrimento de Jesus. Quantos assistiram ao vídeo já? Vários irmãos. Se você não estava aqui no culto, acesse o YouTube e assista. E ele vai explicar o fenômeno que ocorreu quando Jesus suou gotas de sangue. Ali os malfeitores o entregaram. Judas disse que iria identificar quem era o Cristo, quem era Jesus, com um beijo no rosto. E quando Judas beija o rosto de Jesus, Jesus diz: amigo, é com um beijo que você me trai? Dr. Augusto Cury diz que ele se converteu, ou pelo menos chegou à conclusão de que Jesus é sobre-humano, de que Jesus não é um homem natural, porque no momento da sua maior aflição, no momento da traição, quando o traidor beija o seu rosto, Jesus o chama de amigo. Nenhum homem seria capaz de tamanho sofrimento e agonia, tamanha traição, e ainda se referir ao traidor como amigo. E ele diz que se converteu, ou pelo menos chegou à conclusão de que Jesus não é um ser humano comum. Ele é sobre-humano, ele é sobrenatural. Levaram o Senhor. Jesus vai ser julgado por um tribunal forjado. Aqueles que estudam direito vão estudar sobre o devido processo legal, o juiz natural da causa, a ampla defesa, enfim, vários requisitos que são exigidos para um processo ser um processo limpo. Jesus é levado para um julgamento, e neste julgamento, aquele que está no papel de juiz, que é Pôncio Pilatos, diz verbalmente, textualmente, cabalmente, que Jesus não tinha nenhuma culpa. Ele disse: eu não vejo neste homem nada do que possa ser acusado. Mas se ele é o juiz e não vê naquele réu nenhuma culpa, aleluia, ele deveria ter soltado o Senhor. Mas para satisfazer os desejos políticos e religiosos da época, ele diz: vamos açoitá-lo e soltá-lo. Mas a multidão dizia: crucifica-o.
O juiz natural, que deveria mandar soltar, porque se não vê culpa, é absolvido, manda açoitá-lo. Mas a multidão não quer só o açoite, a multidão quer que ele seja crucificado. E ele então, depois de muitos açoites, não preciso falar do sofrimento, porque você pode entrar no YouTube e assistir. Jesus carregou a sua cruz. E mais ou menos às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. E agonizou na cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde. 6 horas de sofrimento. E no momento que ele está na cruz, neste lapso de tempo, ele vai proferir as 7 últimas frases ali na cruz. O que nós podemos dizer, o último sermão proferido por Jesus. O mais belo sermão que um homem já produziu. A história da igreja fala sobre grandes pregadores, homens usados por Deus, mas nenhum deles se comparam ao Cristo Jesus. O homem de dores, aquele que foi traído, esbofeteado, cuspido e maltratado, nos seus últimos momentos na cruz, proferiu o mais poderoso sermão de todos. 7 frases que podem mudar a história da humanidade, e tem mudado a história da humanidade. A primeira frase que Jesus diz está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a primeira frase dita por Jesus: perdoa, porque não sabem o que fazem. O perdão é o principal ensinamento de Jesus. O perdão é o principal ensinamento de Jesus. Na oração dominical, Jesus ensinou que nós devemos perdoar os nossos devedores. Assim como nós desejamos receber o perdão, nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Nessa frase que ele disse, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, está nesta frase o perdão. Mas não era apenas perdão para aqueles que ali estavam. O perdão de Jesus que alcança toda a humanidade, que é graça de Deus. Ele está perdoando aqueles que tinham ferido, maltratado. O apóstolo Pedro aproxima-se de Jesus antes da cruz e pergunta: Senhor, quantas vezes precisamos perdoar? 7 vezes? E Jesus diz: não digo 7, mas 70 vezes 7. E se multiplicarmos 70 vezes 7, chegaremos a 490. Mas não se trata de um número matemático, trata-se de uma multiplicação contínua, de uma infinidade. Quantas vezes eu preciso perdoar alguém? A palavra diz 70 vezes 7, mas acima de um número matemático,
nós precisamos perdoar as pessoas que nos fazem mal, que nos ofendem, de modo infinito. Porque o perdão é um dos mandamentos do Senhor. Amém, queridos? O perdão de Jesus estava alcançando toda a humanidade. Eu quero, sobre o perdão, deixar aqui pelo menos 3 ensinamentos importantes. Primeiro, o perdão é uma via de mão dupla. Perdoar é estar numa via de mão dupla. Há pessoas que não querem perdoar porque dizem: não, mas a pessoa pisou no meu calo, falou mal de mim, foi ruim, me maltratou, falou mal da minha pessoa, eu não quero perdoar. E muitas vezes carregam aquela mágoa porque não são capazes de liberar o perdão, porque acham que perdoar é simplesmente dizer para a outra pessoa que ela não fez nada. E perdão não é isso. Perdão é uma via de mão dupla. Eu perdoo porque o meu coração estará livre diante de Deus. As amarguras não farão parte da minha existência. Eu não carregarei frustração nem amargura. Amém, queridos? Perdoa, meu irmão. E quando você perdoa, você está recebendo graça e libertação. O teu coração foi livre. E ao mesmo tempo você está dando àquela pessoa a oportunidade de renascer na sua própria existência, porque ela recebe o perdão, e não importa mais o que ela fará desse perdão. Você liberou o perdão, você está livre, a amargura vai sair da tua vida. E se aquela pessoa recebe o perdão, recebe oportunidade para uma nova vida dentro da sua própria existência. Mas às vezes a gente pergunta: mas eu perdoo e depois? Depois não é mais com você. Amém, Ana? Você perdoou. Se a pessoa recebeu, glória a Deus. Perdão é via de mão dupla. Segunda verdade é que perdão não é opcional. Amém? Nós somos cristãos. Perdoar não é opção do crente. Eu preciso ser claro com a igreja, ser direto com a igreja. Você não tem a opção de perdoar ou não. O perdão não é opcional. O perdão é como um mandamento, como um decreto. O cristão está obrigado a perdoar. E quanto mais cedo você entender essa verdade, e mais cedo você liberar o perdão, melhor será para você. Amém ou não? Não adianta ficar relutando. Ah, não, eu não vou perdoar, não quero nem saber, eu não perdoo. Bom, você vai ficar em inimizade contra Deus, porque na oração dominical nós oramos: perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos. Então eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. Perdão não é opção. Amém? Você é cristão? Então, tu tem que perdoar. E quantas vezes? 70 vezes 7. Esses dias eu estava no velório. No velório a gente encontra todo mundo. Estava no velório, uma pessoa me abordou. Já saiu da igreja algumas vezes, falando mal da igreja, um levante contra a igreja. Me encontrou no velório, me cumprimentou: está tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo vai bem. Estou querendo ir num culto lá na IBF. O que eu vou dizer para a pessoa? Está repreendido em nome de Jesus? Vá de reto, Satanás.
Não. Seja bem-vindo. A porta está aberta. Quantas vezes, pastor? Não sei. Jesus disse 70 vezes 7. As portas estão abertas. Então a primeira frase de Jesus foi: perdoar aqueles que fizeram mal a ele. Não só aqueles, mas a toda a humanidade, porque a obra de Jesus é uma obra vicária. Eu quero, ainda sobre essa questão do perdão, alguns anos atrás, eu li um artigo, e nesse artigo procuravam descobrir, como se fosse um tribunal, descobrir os culpados pela morte de Jesus. E foram alistando os vários culpados. Talvez eu reproduza esse texto ainda por este mês. Pilatos foi culpado, porque ele deveria ter soltado Jesus, posto o Senhor em liberdade, sim ou não? Ele foi culpado. O sumo sacerdote Anás e Caifás foram culpados, porque não tinham do que acusar Jesus. Foram culpados pela morte. Judas foi culpado, porque traiu o Senhor com 30 moedas de prata. Então ele é culpado. O único inocente naquele tribunal era Jesus, o resto era tudo culpado. Judas era culpado, beijou o rosto de Jesus, vendeu o Senhor por 30 moedas de prata, não achou lugar de arrependimento, houve remorso, julgou aquelas moedas. Os sacerdotes, para se livrar do peso do sangue, por isso eles são culpados, porque eles pegam aquelas moedas de prata e, para se livrarem da culpa, disseram: o que nós vamos fazer com esse dinheiro? É o dinheiro do sangue do inocente. Aleluia! Vamos comprar um terreno para sepultar os mendigos, quem não tem aonde cair morto, literalmente. Comprar um terreno. O preço da sua traição ainda serviu para sepultar quem não tinha onde cair morto. Sacerdote culpado. Eu e você somos culpados, porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados, sim ou não? Então está todo mundo culpado e condenado. Diante do tribunal seria assim. Mas ao mesmo tempo, no final do texto vou escrever, Jesus diz assim: ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou voluntariamente. Tenho o poder de dar e tenho o poder de reavê-la. Em 3 dias reedificarei o templo. A morte de Jesus nos livrou todos da condenação. Todo mundo é culpado, mas por conta do sacrifício de Jesus, está todo mundo perdoado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Segunda frase, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Segunda frase, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A primeira frase fala sobre perdão, a segunda sobre salvação. É interessante, queridos, que quando eu estava lendo o texto, preparando a mensagem, eu percebi que 3 grupos distintos, eles falam para Jesus: desce daí. Se tu és o Filho de Deus, desce daí.
e salva-te a ti mesmo. Um segundo grupo, os soldados zombadores, diziam: se você é o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo. E por fim, o ladrão, os dois ladrões, que alguém fala o bom ladrão. Não existe bom ladrão, amém ou não? É o ladrão que se arrepende. O ladrão que não se arrepende, ele diz para Jesus: se você é o que diz que é, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Este é o retrato de uma sociedade, de uma humanidade que deseja a salvação sem arrependimento. Deseja ser salvo sem ter que passar pelo arrependimento. E alguns querem salvação sem a cruz. Porque descer da cruz significava não morrer na cruz. O que a humanidade quer? Alguém que as salve ou que o salve sem que tenha que passar por sacrifício e sem que haja arrependimento. Mas o ladrão arrependido, depois de ouvir todos eles dizendo a mesma coisa, ele repreende um dos ladrões, o outro ladrão, e diz: você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós cometemos pecados. Nós estamos aqui porque nós somos ladrões. Amém, querido? Ladrão é ladrão, seja do Supremo Tribunal Federal ou seja na comunidade. Ladrão é ladrão. E ladrão tem que se arrepender para receber salvação. Ele diz: nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem é inocente. Pilatos viu que era inocente e não soltou, outros viram que era inocente, mas o ladrão arrependido diz: este homem é inocente, eu e você nós somos culpados, mas este homem é inocente. E humildemente diz para o Senhor: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Arrependimento significa reconhecer que nós somos pecadores. Amém, queridos? Arrependimento é reconhecer que nós somos pecadores. Então ele se arrepende e ele diz para o Senhor: lembra-te de mim. Neste momento Jesus então proferiu esta segunda frase: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quero então pensar com vocês sobre de que maneira ele estaria no paraíso com o Senhor. Porque é certo que eles morreram. Nós tivemos a explicação aqui na quarta-feira que os soldados foram com um instrumento contundente, talvez um martelo. Eles foram lá para quebrar as pernas dos crucificados. Porque ao quebrar as pernas, eles teriam uma morte mais rápida. E foram lá quebrar as pernas. E o texto diz: quebraram a perna do primeiro, quebraram as pernas do segundo. E quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. E eles não precisaram quebrar as pernas, mas ao mesmo tempo se cumpriu a palavra de Deus, dizendo: nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus estava morto. Jesus morreu antes dos dois ladrões. E quando ele dá o último suspiro, frase que nós vamos estudar nos próximos domingos, hashtag fica a dica, venha domingo que vem. Jesus disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus foi sepultado. Depois que ele morre ali na cruz,
Nicodemos e José de Arimateia, dois discípulos do Senhor, talvez dois discípulos não tão proeminentes, talvez ainda com um certo receio, mas eles vão falar com Pilatos, pedem autorização para sepultar o corpo de Jesus. E eles sepultam o Senhor em um túmulo nunca antes usado por ninguém. O corpo de Jesus foi posto na sepultura na sexta-feira, mas no domingo pela manhã, o corpo de Jesus foi revestido com o poder de Deus, ressuscitado pelo poder de Deus, e é o que nós estamos celebrando hoje aqui, amém? Provavelmente os corpos daqueles ladrões também foram sepultados, mas Jesus disse que ele, aquele ladrão arrependido, estaria com ele no paraíso ainda naquele dia. Quando Jesus morreu, seu espírito foi para Deus, porque ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito. O corpo de Jesus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. O corpo dos dois ladrões, um terá parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque não mais conhecerão a corrupção. Então nós aguardamos como servos do Senhor o momento da ressurreição final. Os nossos corpos revestidos de glória viverão para sempre na presença de Deus. Mas até que isso ocorra, o nosso espírito está no paraíso com Jesus. Estamos na presença de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Jesus foi para o Pai, entregou o seu espírito, e aquele ladrão arrependido foi também para estar na presença de Jesus. Houve salvação para ele, porque Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Queridos irmãos, nós estamos nessa celebração, ouvindo essas duas frases de Jesus. A primeira: perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a segunda: hoje estarás comigo no paraíso. Perdão e salvação para todo aquele que crê. Vamos nos colocar de pé. Quero chamar o Ministério de Louvor. Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero fazer aqui dois convites, ou dar duas oportunidades. A primeira é que, se você ainda não conhece a Jesus, você tem a oportunidade de, nesta noite, noite de ressurreição, entregar a tua vida a Cristo, o Cristo vivo. Quando você abrir o coração, o Cristo vivo virá fazer morada em você. Ele virá, pelo Espírito Santo, habitar a tua vida. Alguém que nesta noite quer entregar a vida a Jesus? Se você ainda não tomou essa decisão, você pode fazê-lo nesta noite. Basta fazer um gesto com a sua mão dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Alguém? Eu creio que a maioria já é crente, já se entregou a Cristo. Mas eu quero também fazer um outro apelo. Vamos orar. Deus, nós temos ouvido a tua palavra, essas duas frases pronunciadas pelo teu filho amado.
que ela venha trazer perdão, salvação, graça a cada um de nós, mas que ela possa também nos impactar, no nome de Jesus. O segundo apelo que eu quero fazer é que, se você precisa perdoar alguém, que você possa fazê-lo nesta noite. Como eu disse, não é uma opção. Talvez esteja difícil, pode ser doloroso. De manhã, quando eu estava pregando, no primeiro momento eu falei: se alguém tem alguma mágoa, levanta a mão. Eu falei: mas levanta bem baixinho, porque não quer se expor. Alguns levantaram a mão atrás do irmão que estava na frente. Mas na hora desse apelo, falei: você precisa agora ter coragem de dizer: Senhor, eu preciso perdoar. Eu não vou mais carregar esta mágoa. Não é só sobre você ter que liberar o perdão, é sobre você se libertar de qualquer raiz de amargura e, ao mesmo tempo, permitir a quem você está perdoando começar uma nova história. Alguém que precisa que oremos juntos para que você possa liberar esse perdão sobre a vida de alguém? Você está carregando uma mágoa, alguma dificuldade? Levante a sua mão aí no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua mão. Nessa hora é o momento de ter coragem mesmo. Você precisa colocar isso diante do altar do Senhor e não mais carregar isso. Amém? Eu convido você a sair do seu lugar e vir à frente, você que levantou a sua mão. Talvez seja um momento de decisão, mas assim como Jesus foi capaz de perdoar todos aqueles que o ofenderam, nós também somos desafiados e chamados para liberarmos esse perdão. Eu convido os pastores, pastoras, para que venham orar com essas vidas aqui à frente. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos nessa hora por esses irmãos e irmãs que possam, ó Deus, receber o perdão do Senhor e possam liberar o perdão sobre as vidas, no nome poderoso de Jesus. Que não carreguem mais nenhuma mágoa, nenhum trauma, que nesta noite, ao ouvirem a Tua palavra, possam depositar com fé todos os traumas e amarguras aos Teus pés e receberem de Ti, Senhor, a libertação, a bênção, a graça do Senhor, a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que sofreram algum abuso, seja físico, seja emocional, Pai, que nesta noite recebam cura, libertação, que ao liberarem perdão possam receber, Senhor, a restauração que vem da Tua parte, no nome poderoso de Jesus. Cobre-os com Teu poder, Senhor, cobre-os com Teu sangue, no nome bendito de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.